Bom, um aspecto que eu acho que todos ficam curiosos bom, o que pode ser feito, de fato, para eliminar o problema? Né? É possível eliminar o problema de uma doença neurodegenerativa, progressiva, grave, como a esclerose lateral amiotrófica? Bom, essa é, de fato, uma pergunta intrigante. Mas, para respondê-la, só há um caminho. Entrar nesse meio e ver o que acontece. O início, academicamente falando, pode ser duvidoso. Aliás, eu passei por aspectos dessa natureza algumas vezes na minha vida acadêmica, esses últimos 27 anos. O caminho e o término disso é absolutamente ainda mais difícil de prever. Bom, então a única maneira é deixar um pouco de lado o academicismo e tentar se envolver com a questão de uma outra forma. De uma forma que, de fato, é difícil definir. Então, eu vou mostrar para vocês um exercício, vai ser muito rápido, porque, de fato, eu só tenho 10 minutos, mas eu já vou pedir ao senador a permissão para passar um pouquinho. Né? Como é possível, né? Se é possível, como é possível fazer isso? Só que eu não estou conseguindo passar para frente aqui, por gentileza. Eu não estou conseguindo mudar os slides. Oi? Aqui. Bom, então, é difícil obter os registros, né, precisos de tudo que tem sido feito em doenças neurodegenerativas e esclerose lateral amiotrófica no mundo, de modo confiável. Mas uma maneira de você triar um pouco isso é analisar um site um site de registro mantido pela NIAID lá nos Estados Unidos, que é o clinicaltrials.gov. Examinando especificamente esclerose lateral amiotrófica, encontramos ensaios clínicos relacionados à droga, a sua maioria, as células, terapia celular, vem em segundo lugar, incluindo aqui terapia gênica, ensaios clínicos ou pesquisa clínica envolvendo genética, procedimentos, equipamentos, surpreendentemente um número bem pequeno, aquilo que se esperaria para uma doença debilitante como a esclerose lateral amiotrófica, e biomarcadores. Hoje, é consenso no mundo que a esclerose lateral amiotrófica não vai avançar se os seus pacientes não forem bem caracterizados por biomarcadores. E não há nenhum biomarcador para esclerose lateral amiotrófica. Mesmo a análise pela eletroneuromiografia não é um indicativo, né? É um indicativo, ou mostra um indicativo de que o paciente pode ter esclerose lateral amiotrófica, mas o diagnóstico final é clínico. Bom, lá observa-se que muitos ensaios estão recrutando pacientes, outros, um número surpreendentemente grande, finalizado com resultados ou ativos, retirados. Né? Quando você vai olhar os resultados, você observa uma imprecisão, a princípio, uma imprecisão muito grande das descrições. Aí você precisa buscar outras fontes, e as fontes principalmente relacionadas às publicações. E você, de um modo geral, né, aliás, de um modo bem geral, o que se observa dos últimos trials é que os resultados não foram tão importantes quanto se esperava. Muitos, inclusive, foram retirados pela grande quantidade de efeitos colaterais e assim sucessivamente.
Em relação à terapia celular, apenas uma curiosidade, comparando a doença de Alzheimer, comparando a ela com a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, enquanto 12% deles todos referem-se à esclerose lateral amiotrófica, em termos de ensaios clínicos com terapia celular, apenas 0,6% e 0,8% são relacionados ao Alzheimer e Parkinson. Muito possivelmente o justificável, porque, como o Jorge falou, e talvez eu fale rapidamente, é uma doença de evolução rápida e o indivíduo invariavelmente vai a óbito num período de 2,5 a 5 anos. Existe uma diferença para o Brasil, um pouco, talvez, se der tempo, eu cito. Bom, em relação às células-tronco, né, a grande maioria dos ensaios são relacionadas às células-tronco da medula óssea, outros, mais ou menos na mesma magnitude, as células-tronco manipuladas são chamadas de células-tronco mesenquimais. Bom, existe aqui, eu fiz um apanhado geral, isso aqui nem vou entrar, mas se depois alguém perguntar, a gente pode detalhar um pouquinho, né? O que está acontecendo com os últimos ensaios clínicos, as últimas drogas propostas aí no mundo para a esclerose lateral amiotrófica. Bom, por que a esclerose lateral amiotrófica, além do seu aspecto clínico, seu aspecto humanitário? Por que estudar a esclerose lateral amiotrófica? Bom, porque a esclerose lateral amiotrófica oferece algumas janelas muito claras para o estudo. Então, depois que você entra na situação, você percebe, opa, então a situação não é tão ruim assim. São basicamente 2 neurônios comprometidos ou acometidos. O neurônio motor superior começa no cérebro e vai até o tronco encefálico medula espinal, e dali o segundo neurônio, o neurônio motor inferior. Os dois neurônios sofrem ou são alvos do processo neurodegenerativo. Esses 2 neurônios têm uma característica em comum. São os neurônios que possuem o maior prolongamento, né, de todo o sistema nervoso, os 2. Esse é um fato importante. Outra característica, é um fato importante que precisa ser explorado e dá para ser explorado. Opa, então é possível, né, entender um pouco mais a doença. Outro aspecto interessante é o seguinte, existem, em algumas circunstâncias, a esclerose lateral amiotrófica, elas, em algumas características, né, se encontram com outras doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, uma doença que leva à demência um pouco mais precoce do que a doença de Alzheimer, a degeneração lobar frontotemporal, em que há muitos casos no Brasil, né? Se você, em algumas vezes, em algumas circunstâncias, em alguns pacientes, essas 3 situações clínicas se encontram, formando uma síndrome, né, com variáveis aspectos de predominância ou de penetração da manifestação clínica. Mas isso é um ponto comum. Outro ponto comum é que, nessas 3 circunstâncias, formam-se agregados proteicos que caracterizam uma proteinopatia, né? Muito comum dessa proteína chamada TDP-43. Poxa, e também muitos desses pacientes apresentam uma mutação, que é uma expansão de uma regiãozinha ali do cromossomo 9, que é a famosa, agora recentemente, a C9orf72. Né? Bom, há outros pontos em comuns, né, outros pontos em que a esclerose lateral amiotrófica se aproxima de outras doenças neurodegenerativas, como comportamento de células não neuronais, aspectos específicos do processo inflamatório e vias moleculares. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se a esclerose lateral amiotrófica for resolvida, muitas doenças neurodegenerativas poderão se beneficiar com ela. Bom, então, isso aqui eu vou passar, mas, enfim, eu queria frisar o seguinte, é uma doença que, além do que o Jorge falou, o indivíduo tem problemas de deglutição, problemas de fala, problemas de respiração, em períodos muito iniciais em muitos pacientes, né? O que mostra que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença ainda mais debilitante do que a própria tetraplegia por lesão da medula espinal. Interessante que a doença dos 70 anos, né?
descrita por Charcot em 68, 70 anos após, ficou famosa por ter acometido Louis Gary, um ídolo dos Estados Unidos, e aí a doença ficou conhecida, e quase 70 anos depois, com o desafio do balde de gelo, a doença ficou mundialmente conhecida, e os recursos financeiros para a esclerose lateral amiotrófica foram aumentados. Observem que o gasto por paciente, o gasto anual por paciente, isso aqui nós não temos no Brasil, eu trouxe um dado dos Estados Unidos, o gasto anual do paciente lá nos Estados Unidos chega a $63 mil ano, né? Interessante que o custo da esclerose lateral amiotrófica lá é em torno de $433 milhões. Considerando as outras patologias neurodegenerativas ou neuromusculares mais prevalentes, como a distrofia muscular de Duchenne e a distrofia muscular, né? O gasto anual delas com elas é em torno de 1 a 1,4 bilhões de dólares ao ano. Guardem isso, nós não temos esse registro, eles têm. Essa doença, ela é tão onerosa quanto outras bem mais prevalentes e que recebem uma atenção muito mais especial, que é a esclerose, que são a esclerose múltipla e o mal de Parkinson. Bom, Problema em estudar a esclerose lateral amiotrófica. Faltam modelos de estudo. Todos os estudos feitos até então foram fundamentados num modelinho animal, num camundongo transgênico que carrega a mutação de um gene da SOD1. E os testes terapêuticos, muitos mostravam e mostram efeitos positivos, benéficos nesses pacientes, nesses animais. Até que essa instituição fez uma análise, reavaliou as principais drogas para esclerose lateral amiotrófica e viu que, a despeito das publicações, essas drogas de fato não funcionam no animal. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, uma limitação do modelo animal para estudo, uma ansiedade acadêmica exagerada de terminar estudos não muito bem feitos, tem levado a um atraso no desenvolvimento terapêutico da esclerose lateral amiotrófica. Isso é importante porque quando nós vamos competir por projetos de pesquisa para financiamento de pesquisa em esclerose lateral amiotrófica, o que vale é o número de publicações que o pesquisador tem. Bom, então, quais são as necessidades para o avanço da questão esclerose lateral amiotrófica, né? Falta modelo animal, falta droga para abortar o processo, droga para prolongar o processo, droga para tratar as manifestações. O que se propõe? Bom, se propõe melhorar o nível da investigação clínica, melhorar o nível das investigações multidisciplinares, um maior conhecimento da doença e menos oportunismo e vaidade dos pesquisadores. E, fundamentalmente, um aporte financeiro bem maior do que há disponível hoje. Sem isso, a esclerose lateral amiotrófica vai continuar sendo uma doença órfã. Bom, o que os melhores centros do mundo têm discutido, e vários já colocado isso em ação, para o avanço de doenças neurodegenerativas, neuromusculares, esclerose lateral amiotrófica, sua figura mais emblemática. É uma comunhão mais estreita entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica. E o desenvolvimento daquilo que não se conhece, poucos sabem fazer, que é a medicina translacional. Nós fizemos esse modelo, implantamos esse modelo em 2010, aonde tudo começa no paciente, passa pelo laboratório, passa pelo modelo animal, mas com vistas a voltar para o paciente. Essa é a chave da questão. Fazer pesquisa em doença neurodegenerativa simplesmente para um conhecimento, publicar um conhecimento, muitas vezes esse conhecimento não é aproveitável nos momentos seguintes.
Bom, só para ilustrar, então, existem aqui as células gliais, astrócitos, microglia, célula de Schwann, né, que são considera-se as promotoras da indução da velocidade da doença, né? Bom, como é que você vai fazer isso? Bom, você tem que, primeiro, entender um pouco o assunto. Segundo, convencer as suas instituições de que você é suficientemente sério para fazer aquilo. Terceiro, fazer uma análise pessoal se aquilo que você está fazendo é ético e contar com a aprovação das agências reguladoras das propostas que você faz, ou das propostas. Então, por exemplo, aqui, olha, uma metodologia absolutamente inédita no mundo. Se as células de Schwann, que estão ali no nervo, elas podem estar fomentando, aumentando a velocidade da progressão da doença, vamos estudá-la. Mas vai estudar como? No modelo animal não vai dar um resultado translacionável. Então, nós temos que estudar isso no ser humano. Poxa, mas nós precisamos de uma célula de Schwann atrelada a um nervo que ainda não sofreu um processo degenerativo. Então, como fazer isso? Bom, talvez procurar um nervo que, se você manipulá-lo, o paciente não vai sofrer uma perda considerável, e assim sucessivamente. Bom, fazendo isso com o apoio das agências regulatórias e desenvolvendo no Brasil a tecnologia mais sofisticada de análise molecular, atrelada à análise computacional e de bioinformática, nós estamos definindo quais são os processos moleculares que estão alterados nestas células todas, individualmente, células de Schwann, neurônio e assim sucessivamente. E um dos aspectos que chama muito a atenção é a regulação das moléculas que fazem com que o sistema tenha uma falência no suporte trófico, ou seja, as células que estão lá para manter os neurônios vivos, essas células não estão fazendo essa ação. E os sinais moleculares estão presentes e estão ali determinados. Então, puxa vida, você começa a mostrar algo que é real e não mais no achismo. E vamos então, olha, isso é possível que isso seja verdade. Então vamos lá fazer um ensaio clínico e injeta no paciente. Se der um resultado, avançamos. Se não der resultado, tudo bem. Né? Então esse é o pensamento um pouco diferente do exercitado até então. Como fazer esses testes sem colocar em risco os pacientes, uma vez determinadas as vias moleculares ou as moléculas que estão alteradas. Esse é outro aspecto ético importante, né? Bom, então, os pesquisadores ficam na dependência do desenvolvimento metodológico para o avanço, até que um pesquisador japonês, ganhou o prêmio Nobel recentemente por causa disso, conseguiu tirar uma célula adulta de um indivíduo e transformar essa célula numa célula embrionária, com todas as suas características, inclusive de se dividir e de formar outros tipos celulares. Bom, como você vai fazer isso aqui no Brasil, né, com tecnologia nacional? Dinheiro e arregaçar as mangas e fazer. Né? Muito bem, fizemos. Fomos o primeiro grupo no Brasil a produzir essas células tronco induzidas de pacientes de esclerose lateral amiotrófica no território nacional. Em seguida significam meses de pesquisa, fomos os primeiros grupos no Brasil a transformar essas células em neurônio motor. Células de pacientes, lá do nervo do paciente, o fibroblasto do nervo do paciente, com esclerose lateral amiotrófica, sendo transformado em neurônio. Hoje nós temos na mão neurônios que vieram transformados daquele paciente. Então nós podemos testar nesses neurônios se aquelas drogas demonstradas pelos estudos moleculares vai funcionar ou não vai funcionar. Bom, e aí você começa a descrever o que está acontecendo na doença. Só para ilustrar a importância disso, sendo feito no território nacional, você começa a combinar, por análises de bioinformática, né, todas essas alterações moleculares encontradas na célula, e aí o sistema começa a mostrar determinadas moléculas. Isso sendo feito no território nacional. E você pega algumas dessas moléculas, coloca na presença do neurônio motor e observa, olha, com
Isso depende da situação, né? Então, veja bem, se você ali, uma determinada molécula, né, se você não coloca no sistema, o neurônio morre. Se você coloca no sistema, o neurônio sobrevive. Então, isso de um paciente. Então, isso é um caminho real. Mas isso demanda grande quantidade de dinheiro. Próxima etapa, só por curiosidade. O que mais você pode fazer dentro de um raciocínio desse? Um raciocínio científico, sem o achismo. Isso eu faço questão de que fique claro, sem o achismo. O que você pode fazer para avançar? Bom, todo mundo quer saber o que significam as células-tronco. Então, você vai injetar células-tronco para ver o que dá? Não, você precisa conhecer o sistema. Que sistema? O sistema das células-tronco, o sistema da doença neurodegenerativa. E isto não acontece com muita frequência. Então, nós estamos aqui iniciando e resolvendo os problemas legais, um estudo, um ensaio clínico fase 2 com células-tronco mesenquimais, financiado pelo Ministério da Saúde, ainda fase 2 de segurança, em que as células-tronco serão manipuladas com uma metodologia que foi desenvolvida no exterior para vir a secretar fatores que são importantes são os fatores neurotróficos, que são importantes para os neurônios motores. Então, qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo, e que ninguém ainda tem em outros países, é transformar essas células para virem a produzir as moléculas que de fato faltam para o paciente em questão. Isso, muitas vezes, é diferente de um paciente para outro. Terminando, eu só queria citar isso porque eu acho é um tema muito atual. É muito importante que seja registrado e rapidamente eu o farei. 95% das formas de esclerose lateral amiotrófica são formas esporádicas. Não há nada descrito sobre fatores de risco para as formas esporádicas, nada comprovado. Muita gente fala muita coisa, mas não tem nada comprovado se for analisar claramente. O que se tem são fatores de risco para as formas familiares, e que são aqueles relacionados às mutações genéticas relacionadas às formas familiares, são 5% delas. Bom, sabendo que, analisando as características clínicas dos nossos pacientes e a heterogeneidade clínica dos pacientes, principalmente as formas familiares no Brasil, nós observamos que em algumas circunstâncias que não ocorrem em outros países, a esclerose lateral amiotrófica, em alguns casos no Brasil, tem uma evolução muito lenta, ou mais lenta. É o caso do senhor Jorge Melo, é o caso da senhora Ana Amélia. Você vai olhar e eles já têm o diagnóstico de que isso está relacionado a uma mutação específica, a VAPB, né? Bom, e por que nós temos pacientes que estão desenvolvendo esclerose lateral amiotrófica com 23 anos, com 27 anos, outros pacientes que vivem 2 anos, 1 ano e meio e morrem, né? Então, uma possibilidade seria a da sobreposição de mutações. Vamos testar isso? Forma-se o projeto ELA familiar, né? E aí você vai olhar. Então, para tal, você tem que desenvolver testes de mutações que não são feitos no Brasil. Surpreendentemente, e chegamos a essa conclusão, os nossos pacientes com forma familiar no Brasil não têm teste genético. Alguns têm teste genético porque vieram e conseguiram a sorte de ter acesso ao projeto Análise de Genoma, lá do IB da USP, onde eles estão interessados na VAPB. E eles fazem a VAPB, não fazem outros genes. Então, os nossos pacientes, nós não sabemos o que ocorre com os nossos pacientes de forma familiar. Bom, então você tem que desenvolver a metodologia para isso. Desenvolvendo a metodologia para isso, para essas mutações que são as mais importantes no momento, expansão do cromossomo 9, a TARDDP, a FUS e outras, observamos que não há sobreposição das mutações. Que conclusão você tira para terminar? Que nessas formas familiares da VAPB relacionadas à mutação deste gene, muito possivelmente estão coexistindo fatores neuroprotetores ao lado de fatores que levam à neurodegeneração. E nós temos essa população aqui no Brasil.
Isso pode ser a chave para a descoberta principal, ou o aspecto mais importante para a cura da ELA. Ou seja, não é possível avançar na pesquisa em esclerose lateral amiotrófica se não fizermos uma sistemática e um raciocínio dessa maneira. E mesmo nesses casos difíceis das mutações, hoje nós temos a possibilidade de fazer análise, a terapia gênica. Então, você tem ali um defeito numa parte do gene. Por exemplo, pela metodologia do antissense oligonucleotídeo, né, o sentido contrário, você tem o gene ali com a mutação, você acopla esse gene com uma sequência contrária, você anula o efeito lesivo dessa mutação. Isso não é difícil de fazer, isso não tem sido proposto no Brasil. Por quê? Porque não existe a sistemática para isso no nosso país, infelizmente. Algo que ocorre, eu só coloquei aqui, para depois vocês, caso tenham curiosidade, algo que ocorre muito sistematicamente no Canadá, um país que tem 2.500 a 3.000 pacientes com esclerose lateral amiotrófica, tem um centro específico em neurologia translacional para esclerose lateral amiotrófica, com um aporte de mais de 2 milhões de dólares ano, fora aquilo que os pesquisadores conseguem fora do país. Então, eu concluo rapidamente aqui, pedindo desculpa pelo horário, que a busca para a cura da ELA é possível. O foco deve ser na obtenção de resultados efetivamente translacionáveis, terapêuticos, não apenas acadêmico-científico. Necessidades. Apoios institucionais diversos para a agilização da pesquisa. Muitos pesquisadores desanimam no meio do caminho porque tudo é tão moroso, tudo é tão burocrático, entendeu? Começando pela conquista do recurso, que vários param pelo caminho. Principalmente jovens pesquisadores com grande potencial. Políticas públicas para o desenvolvimento de pesquisa translacional terapêutica, o que não ocorre no Brasil. Então, se você vai colocar em lado a lado, né, um projeto com alto risco como esse, né, e projetos não translacionáveis, onde o risco é menor, ganha aquele, não esse. E nós tivemos um insucesso de um projeto com biomarcador de esclerose lateral amiotrófica, que praticamente foi uma exigência dos nossos colaboradores na Europa para avaliação da situação dos nossos pacientes no Brasil, para que a gente conseguisse tirar dinheiro da Europa e trazer para cá. E, infelizmente, nós não conseguimos esse recurso financeiro para fazer aquilo que é mais importante para os nossos pacientes de esclerose lateral amiotrófica, que é a análise de biomarcadores da doença para os nossos pacientes. Então, as políticas públicas, os financiamentos específicos para programas translacionáveis médicos, além do apoio dos pacientes e seus familiares. A limitação maior para o avanço ainda são os recursos financeiros. Muito obrigado.